Você já imaginou o que aconteceria se você fosse capaz de viajar até as profundezas mais extremas do nosso planeta? Um lugar onde a luz do sol nunca chega e onde criaturas bizarras e misteriosas habitam um mundo desconhecido. Hoje vamos embarcar juntos em uma jornada rumo à Fossa das Marianas, o ponto mais profundo dos oceanos, situado a 11 mil metros de profundidade. Mas atenção, essa não é uma viagem comum. Vamos passar por lugares incríveis e enfrentar desafios assustadores, tudo enquanto descobrimos os segredos que o oceano ainda esconde. Prepare-se para um passeio pelo fundo do mar, onde vamos revelar criaturas, fenômenos e paisagens subaquáticas que você nunca imaginou existir. Não se esqueça de deixar seu like se você ama explorar o desconhecido, se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos e, claro, ativar o sininho para receber todas as notificações. Agora, sem mais delongas, vamos descer até o ponto mais profundo da Terra e descobrir o que se esconde nas profundezas da Fossa das Marianas. Parte 1. A jornada começa. Superfície do oceano e primeiras camadas. A jornada começa logo acima de onde a maioria das pessoas conhece o oceano na superfície. Essa é a camada mais iluminada, onde o sol ainda tem poder para iluminar as águas, onde as atividades humanas como lazer, pesca e transporte marítimo acontecem. Essa região é chamada de zona epipelágica ou zona eufótica e se estende até cerca de 200 metros de profundidade. Aqui, a luz solar penetra sem dificuldade, criando um ambiente propício para a vida marinha. Nessa zona, a temperatura da água varia, mas geralmente está entre 20 e 30 graus Celsius, criando um ambiente confortável para muitas espécies de peixes, mamíferos marinhos, corais e outros organismos marinhos. Uma das características mais marcantes dessa região é a pressão. Ao nível do mar, a pressão é de 1 atmosfera, que é equivalente ao peso do ar que envolve o nosso planeta. Porém, à medida que você começa a descer, a pressão vai aumentando, e por cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta 1 atmosfera adicional. É um ambiente cheio de vida e movimento, onde podemos ver desde barcos de pesca até embarcações de passageiros navegando livremente. Nessa camada, a pressão ainda é pequena e as condições para atividades como o mergulho recreativo são bastante favoráveis. Sem equipamentos, um ser humano comum pode ir a cerca de 6 metros de profundidade, onde as águas ainda são claras o suficiente para ser vistas a olho nu. E se você for um mergulhador mais experiente, pode explorar até 20 metros, onde se encontram recifes de corais rasos e algumas espécies de peixes coloridos. No entanto, à medida que você começa a descer mais, os efeitos da pressão começam a se tornar mais evidentes. A 30 metros de profundidade, por exemplo, a pressão da água já atinge 4 atmosferas, o que começa a tornar as coisas um pouco mais desconfortáveis, especialmente para os mergulhadores não treinados. Isso nos leva a uma observação fascinante sobre as criaturas que habitam as profundezas mais rasas, como as orcas, que são baleias impressionantes e que vivem nas águas relativamente rasas. Elas podem mergulhar de forma regular até 100 metros ou até 150 metros, em busca de alimento, adaptadas para suportar a pressão sem grandes problemas. À medida que continuamos nossa jornada, descemos mais um pouco para 40 metros. Nesse ponto, já nos despedimos dos mergulhadores recreativos que usam cilindros de ar comprimido. Aliás, 40 metros é a profundidade máxima recomendada para esse tipo de mergulho, pois a pressão se torna muito intensa além desse ponto para um mergulho seguro, sem equipamento especializado. Com o mergulho se aprofundando mais, a paisagem muda e as criaturas se tornam ainda mais fascinantes. Chegando a 70 metros, podemos encontrar um dos maiores peixes do mundo, o tubarão-baleia. Este gigante das profundezas é conhecido por sua imensa envergadura, com alguns exemplares chegando a 18,8 metros de comprimento. O tubarão-baleia é uma criatura pacífica que habita as águas tropicais, mas também se aventuram em águas mais profundas, chegando até 1.700 metros, onde a temperatura pode cair para cerca de 7,8 graus. À medida que passamos da zona epipelágica para águas mais profundas, começamos a sentir o ambiente mais hostil. A pressão vai aumentando e as condições de visibilidade começam a piorar. A 100 metros de profundidade, a síndrome de descompressão se torna um risco significativo para os mergulhadores. A pressão de 10 atmosferas começa a ter um impacto no corpo humano
E sem equipamento especializado, esse nível de profundidade pode ser fatal. Porém, há mergulhadores altamente treinados que conseguem ir além dessa profundidade. Um exemplo é o mergulhador livre neozelandês William Trubridge, que, em dezembro de 2010, quebrou um recorde mundial ao mergulhar até 100 metros de profundidade sem usar cilindros de ar comprimido. Ele realizou todo o mergulho em uma única inalação de ar. Parte 2. Zona mesopelágica. O mundo das sombras. À medida que descemos mais profundamente, saímos da zona epipelágica e entramos em uma região chamada zona mesopelágica, também conhecida como a zona da meia-luz. Estamos agora entre 200 e 1000 metros de profundidade, onde a luz do sol já não consegue mais penetrar com a mesma intensidade e o ambiente começa a se tornar mais sombrio e misterioso. Aqui, a luz é fraca e as condições se tornam ainda mais extremas. À medida que você continua a descer, a escuridão se torna quase total. O ambiente começa a se transformar. A pressão na água continua a subir exponencialmente, e cada 10 metros que você desce adiciona mais pressão, o que pode ter um efeito significativo sobre os corpos das criaturas que habitam essas profundezas. Se você estiver com o equipamento adequado, pode explorar esse mundo fantástico, onde a vida continua a existir, mas em uma forma completamente diferente da que estamos acostumados a ver nas águas rasas. Não espere encontrar recifes coloridos ou cardumes de peixes em torno de corais exuberantes, pois a vida aqui é adaptada para sobreviver na escuridão, em ambientes de pressão extrema. Aqui, as criaturas que habitam essa camada precisam ser resilientes e adaptadas a um ambiente sem luz solar direta, com temperaturas bem mais frias do que as que vemos na superfície. Aos 200 metros, começamos a ver uma mudança na fauna marinha. Uma das criaturas que pode ser encontrada nessa profundidade é o caranguejo-aranha japonês. Com suas patas enormes que podem alcançar mais de 3 metros de comprimento, esse caranguejo é um dos artrópodes aquáticos mais impressionantes do planeta. Sua aparência pode ser um pouco assustadora, pois sua morfologia lembra muito uma aranha, e é por isso que leva esse nome. Esses caranguejos são uma das formas de vida mais exóticas e bizarras que habitam as águas mais profundas. Outro habitante peculiar das águas entre 200 e 1000 metros de profundidade é o peixe-remo gigante. Esta criatura pode crescer até impressionantes 11 metros de comprimento. O peixe-remo é um animal misterioso, pouco visto na superfície, mas que de vez em quando se aproxima das águas mais rasas, provocando grande alvoroço entre os marinheiros. Esse peixe também está relacionado a uma lenda japonesa, que acredita-se que tenha sido criada devido ao fato de o peixe aparecer raramente nas águas próximas à costa. A lenda diz que, quando ele emerge da escuridão do oceano, desastres naturais como tsunamis, terremotos ou ciclones costumam ocorrer logo depois. Em 2011, por exemplo, um peixe-remo foi avistado na ilha de Honshu, no Japão. E pouco tempo depois, um tsunami devastador atingiu a região. Será mera coincidência? Talvez, mas a associação com catástrofes naturais é uma crença que persiste. Ao chegarmos aos 300 metros, chegamos em uma profundidade onde é comum a atuação de mergulhadores comerciais. Esses mergulhadores têm como trabalho alcançar profundidades consideráveis, muitas vezes para realizar reparos em plataformas de petróleo ou para a fixação de estruturas submersas, como pilastras de pontes. Nessa profundidade, a pressão que eles enfrentam é de 30 atmosferas, o que corresponde ao peso de cerca de 45 toneladas sobre seus corpos. Isso só é possível devido ao uso de trajes especiais e sistemas de mergulho extremamente avançados. Se continuarmos mais para baixo, chegando à profundidade de 332 metros, atingimos o recorde mundial de mergulho mais profundo realizado sem o auxílio de equipamentos como cilindros de ar. Em 2015, o mergulhador egípcio Ahmed Gamal Gabri atingiu essa profundidade, levando mais de 15 minutos para descer e cerca de 13 horas para retornar à superfície. Mas, embora as profundezas comecem a se tornar imponentes e inóspitas para os seres humanos, a vida não desaparece. A cada metro que descemos mais, novas e mais estranhas criaturas começam a emergir das sombras. Agora, nos aproximamos da profundidade de 480 metros, onde aconteceu um dos resgates mais impressionantes da história da exploração submarina.
No dia 29 de agosto de 1973, os engenheiros britânicos Roger Wright Chapman e Roger Mallinson estavam a bordo do submersível canadense Pisces 3 quando ficaram presos nas profundezas a cerca de 480 metros de profundidade na costa da Irlanda. Eles estavam realizando um trabalho rotineiro de escavação para instalar um cabo telefônico no fundo do mar. Mas um erro os fez perder a direção, e o submersível ficou preso por impressionantes 76 horas. A operação de resgate foi uma das mais complexas e demoradas já realizadas até aquele momento. Mas finalmente os dois engenheiros foram resgatados em 1º de setembro daquele mesmo ano. 600 metros nos levam ainda mais para dentro desse misterioso e assustador mundo submarino. A essa profundidade encontramos baleias jubarte, esses imensos mamíferos marinhos que são conhecidos por sua capacidade de realizar longos mergulhos. Elas podem alcançar profundidades de até 600 metros e permanecer submersas por cerca de 30 minutos. Esses animais são incrivelmente adaptados para suportar a pressão e a escuridão do oceano profundo, embora, assim como os seres humanos, precisem de oxigênio para sobreviver. Elas são apenas um exemplo da incrível diversidade de vida que pode ser encontrada nas águas mais profundas do planeta. À medida que mergulhamos ainda mais, chegando à marca de 828 metros, nos aproximamos de uma camada chamada de SOFAR, Sound Fixing and Ranging Channel. Esta é uma camada de água onde as ondas sonoras viajam a uma velocidade mínima, o que permite que as ondas se propaguem por distâncias impressionantes sem perder intensidade. Em uma viagem submarina, é possível que em certas profundidades, as ondas sonoras possam viajar por milhares de milhas antes de desaparecer. Esse fenômeno é de extrema importância para a comunicação submarina e para a compreensão da acústica das profundezas oceânicas. E quando chegamos a 900 metros, encontramos um dos maiores mistérios e predadores das profundezas, a lula gigante. Ela é conhecida por ser o maior invertebrado do mundo, podendo atingir até 20 metros de comprimento e pesar cerca de 1 tonelada. Encontrada a uma profundidade de 400 a 1.500 metros, a lula gigante é um dos animais mais difíceis de estudar, já que ela habita as regiões mais remotas do oceano. Mas em 2012, graças a uma expedição conjunta da TV japonesa NHK e do Discovery Channel, foi possível filmar uma lula gigante em seu habitat natural, a 630 metros de profundidade. A primeira vez que cientistas conseguiram registrar esse animal em seu ambiente natural. Parte 3. Zona batipelágica. O mundo profundo da escuridão total. À medida que nos aprofundamos ainda mais no oceano, atingimos a zona batipelágica, um lugar onde a luz solar é completamente inexistente. Estamos agora abaixo de 1.000 metros e adentramos uma região que é frequentemente chamada de a escuridão total. Neste ponto, o oceano se torna impenetrável à luz. A zona batipelágica se estende até 4.000 metros de profundidade, um verdadeiro abismo subaquático, onde a vida é praticamente alienígena para nós. À medida que a pressão da água aumenta dramaticamente com a profundidade, a vida aqui precisa ser extraordinariamente adaptada para sobreviver. A pressão é mais de 400 vezes maior do que na superfície, e as temperaturas caem para aproximadamente 4 graus, o que significa que é um mundo frio e esmagador. Para sobreviver a essa pressão esmagadora, as criaturas precisam de corpos flexíveis, estruturas corporais com baixa densidade e muitas vezes habilidades incomuns para caçar e se proteger. A vida na zona batipelágica é um testemunho da resiliência da natureza. Aqui encontramos criaturas misteriosas que não podem ser vistas em nenhum outro lugar do planeta. Uma das espécies mais intrigantes dessa região é o peixe abissal. Estes peixes são conhecidos por suas características únicas: olhos grandes e adaptados à escuridão total, corpos translúcidos e muitas vezes um comportamento extremamente lento. Uma das criaturas mais famosas dessa zona é o peixe-lâmpada. Ele possui órgãos bioluminescentes que emitem uma luz tênue, ajudando-o a atrair presas na completa escuridão. Esse fenômeno, chamado bioluminescência, é encontrado em muitos organismos do oceano profundo, desde pequenas criaturas até grandes predadores. Entre as criaturas que habitam as profundezas da batipelágica, uma das mais conhecidas é o anelídeo poliqueto, chamado de verme-tubo, que vive perto de fontes hidrotermais, onde a água quente e rica em minerais fornece os nutrientes necessários para sua sobrevivência.
Esses vermes-tubo podem crescer até 3 metros de comprimento e formam verdadeiros campos de tubos no fundo do mar, criando uma paisagem alienígena nas profundezas. Enquanto isso, na profundidade de 2.500 metros, encontramos uma região chamada Zona Abissal Profunda. Aqui podemos encontrar algumas das criaturas mais fantásticas e bizarras do oceano, como o molusco cefalópode, conhecido como calamar colossal. Essa criatura pode atingir até 14 metros de comprimento e é considerada uma das maiores do mundo, com tentáculos que podem alcançar proporções espantosas. Embora tenha uma forma similar à lula gigante, o calamar colossal é ainda mais misterioso. Poucos registros diretos existem sobre essa criatura, já que ela habita regiões muito distantes e inexploradas do Oceano Profundo. Em torno dessa região, os cientistas também têm registrado encontros com tubarões abissais. O tubarão-frade, por exemplo, é um tubarão raramente visto, adaptado para viver nas profundezas geladas do oceano, onde a pressão da água e as baixas temperaturas são implacáveis. Esse tubarão tem uma boca especializada, com dentes afiados e uma mandíbula poderosa, projetada para capturar e consumir presas que se encontram em seu caminho nas escuras águas abissais. Mas ao descer ainda mais na zona batipelágica, nos deparamos com criaturas ainda mais incríveis, como a espécie, com seus dentes longos e protuberantes, parece saída de um conto de terror, mas ela é real. Habitante de profundidades que podem ultrapassar os 3.000 metros, o peixe-dragão é conhecido por suas sacolas de bioluminescência em seu corpo. Ele as utiliza para atrair suas presas, que são seduzidas pela luz antes de se tornarem vítimas da terrível armadilha de seus dentes afiados. Quando chegamos aos 3.800 metros, atingimos a zona radal, que representa o limite final da batipelágica. Este é um mundo ainda mais desolado e remoto, onde a vida só é possível em profundidades extremamente isoladas, como em fossas oceânicas. A Fossa das Marianas, por exemplo, é a fossa oceânica mais profunda do planeta, com profundidades que podem chegar a mais de 10.900 metros. Aqui as criaturas são adaptadas para suportar pressões incríveis, e muitas delas possuem características como corpos gelatinosos ou exoesqueletos flexíveis, que as ajudam a lidar com a pressão esmagadora. Uma das criaturas mais impressionantes que habita essas profundezas é o peixe-gota, também conhecido como o peixe mais profundo do mundo. Encontrado a mais de 8.000 metros de profundidade, esse peixe possui um corpo quase transparente e um formato peculiar que lhe permite resistir à enorme pressão do fundo do oceano. Esse peixe tem sido um objeto de estudo fascinante, pois suas adaptações podem fornecer pistas sobre como a vida pode existir em outros planetas, sob condições extremas. Nas profundezas da Fossa das Marianas, onde a pressão e a escuridão são implacáveis, o ser humano se torna insignificante. No entanto, alguns seres humanos têm ousado explorar essas regiões. Em 2012, o cineasta James Cameron, conhecido por dirigir Titanic, fez uma expedição solo em um submersível chamado Deep Sea Challenger, atingindo uma profundidade de 10.908 metros. Durante seu mergulho histórico, Cameron testemunhou pela primeira vez as condições extremas da Fossa das Marianas e observou criaturas fascinantes que nunca haviam sido registradas antes. Sua expedição abriu uma nova fronteira na exploração do fundo do mar. Em todo esse vasto abismo, é impressionante como a vida continua a florescer apesar de todas as diversidades. Mesmo nas profundezas do oceano, longe da luz, com pressões esmagadoras e temperaturas gélidas, o oceano revela sua incrível capacidade de adaptação, evolução e mistério. Parte 4. Zona Abissal. O reino dos gigantes e dos mistérios. A zona abissal do oceano é um lugar ainda mais misterioso e fascinante, onde as condições se tornam ainda mais extremas do que nas camadas superiores. Estamos agora abaixo dos 4.000 metros, em um reino onde a vida parece seguir regras completamente diferentes daquelas que conhecemos na superfície. A pressão nessa profundidade é imensa. Para se ter uma ideia, é como ter 400 quilos de peso sobre uma área do tamanho de uma mão humana. Nesse ambiente implacável, qualquer falha nas adaptações biológicas pode ser fatal, e por isso, os organismos que habitam essa região desenvolveram características únicas para sobreviver. Com a falta de luz solar, a vida aqui é, para muitos, bioluminescente.
Muitas criaturas do fundo do oceano possuem órgãos especiais que emitem luz, uma adaptação crucial para atrair presas, comunicar-se ou até mesmo se proteger de predadores. Esse fenômeno de bioluminescência é observado em diversos seres marinhos, como o molusco viperino, com suas lâmpadas biológicas naturais, que brilham na escuridão da zona abissal, criando um espetáculo de luzes em um cenário completamente inóspito. Uma das criaturas mais fascinantes da zona abissal é o molusco cefalópode, como o calamar gigante e o calamar colossal. O calamar gigante pode crescer até 13 metros de comprimento, possuindo tentáculos longos que o ajudam a capturar suas presas nas escuras águas. Já o calamar colossal, com seus tentáculos de até 14 metros, é conhecido por sua força e agilidade, além de ser um dos maiores predadores do oceano profundo. Eles são descritos como as criaturas mais misteriosas e evasivas do planeta. E sua enorme envergadura não impede que se movam rapidamente nas profundezas geladas e sombrias. Em torno desses predadores, surgem presas que foram moldadas pela necessidade de escapar e sobreviver. Entre elas, temos criaturas bizarras e únicas, como a água-viva de caixa ou o molusco de profundidade, que adaptaram suas formas e comportamentos para evitar a presença de predadores e aumentar suas chances de caçar em um ambiente escuro. O comportamento de caça dos calamares, por exemplo, é impressionante, já que eles podem caçar em sincronia com o movimento das correntes oceânicas, utilizando suas habilidades de adaptação para esperar a hora certa de atacar. Outros habitantes da zona abissal incluem criaturas como o peixe-borboleta e o gobi do fundo marinho, ambos com habilidades extraordinárias de sobrevivência. O peixe-borboleta, com suas escamas e órgãos bioluminescentes, pode criar uma ilusão de movimento que confunde predadores, enquanto o gobi do fundo marinho, um pequeno peixe, se esconde em buracos e se alimenta das partículas orgânicas que caem de camadas superiores. Esses peixes têm adaptado suas técnicas de caça e defesa, aproveitando-se das correntes e da escassez de alimentos para se manterem vivos. Um dos predadores mais notáveis da zona abissal é o tubarão abissal, como o tubarão frade. Esse tubarão é uma das poucas espécies de tubarões que consegue sobreviver em profundidades extremas. Seu corpo, adaptado para o ambiente de grande pressão, é uma verdadeira máquina de caça. A mandíbula poderosa do tubarão frade é capaz de abrir até 180 graus, permitindo-lhe capturar presas com grande facilidade. Ele se alimenta de peixes e outros organismos menores que habitam as profundezas. Outra adaptação fascinante que ocorre na zona abissal é a estrutura gelatinosa de muitas das criaturas que lá vivem. Como exemplo, o peixe-gota, encontrado a mais de 8.000 metros de profundidade, tem um corpo translúcido e gelatinosa que ajuda a suportar as pressões esmagadoras do fundo oceânico. Sua estrutura flácida e quase transparente permite que ele resista ao esmagamento da água e sobreviva sem os ossos duros que veríamos em criaturas de profundidades mais rasas. Na região da Fossa das Marianas, que se estende a mais de 10.900 metros de profundidade, a pressão é tão grande que as criaturas precisam ser extremamente adaptadas, como o verme-tubo. Estes vermes, que vivem nas fontes hidrotermais, têm uma simbiose com bactérias que convertem o enxofre, criando uma fonte de alimento para os vermes em um ambiente sem luz solar. Essa simbiose é um exemplo claro de como a vida pode prosperar em um ambiente tão hostil. Mesmo a tecnologia humana teve dificuldade em explorar a zona abissal devido aos desafios imensos que ela impõe. Apenas algumas expedições, como a histórica de James Cameron, conseguiram alcançar essas profundezas e trazer imagens e dados sobre os habitats desconhecidos. Durante sua expedição, Cameron observou a presença de criaturas ainda não catalogadas pela ciência, como uma água-viva bioluminescente que brilhou à medida que seu submersível descia. Além disso, drones subaquáticos têm sido desenvolvidos para explorar essas regiões mais remotas. Essas máquinas, projetadas para suportar as altíssimas pressões e temperaturas, são fundamentais para mapear e entender melhor os ecossistemas profundos e as criaturas que ali habitam. Com essas tecnologias, cientistas podem coletar amostras de solo e água, estudar o comportamento das criaturas abissais e compreender mais sobre o impacto das mudanças climáticas sobre os habitats mais remotos do planeta. Em um ambiente onde a vida parece impossível, o Oceano Profundo continua a surpreender os cientistas e pesquisadores com suas adaptações extraordinárias.
As criaturas que habitam a zona abissal são um reflexo da resiliência da vida e da capacidade de adaptação das espécies diante das condições mais extremas. À medida que mais descobertas são feitas, o mistério das profundezas abissais se torna cada vez mais intrigante. Parte 5. Zona Hadal, a última fronteira da vida no oceano. Agora, nos aventuramos ainda mais nas profundezas abissais, chegando à Zona Hadal, que é o ponto mais profundo do oceano. Esse ambiente começa a mais de 6.000 metros de profundidade e vai até as fossas oceânicas, que podem ultrapassar 10.000 metros. Estamos entrando em um território onde as condições são extremas, ao ponto de parecerem inimagináveis, com pressões esmagadoras e temperaturas extremamente baixas. A Zona Hadal é o habitat das regiões mais profundas da Terra, onde a pressão é cerca de 1000 vezes maior do que a pressão atmosférica normal. A vida aqui enfrenta desafios inacreditáveis para sobreviver. Porém, surpreendentemente, as criaturas desse ambiente desenvolveram estratégias e adaptações extraordinárias para viver nesse ambiente hostil. Em sua maioria, os organismos que habitam a Zona Hadal são extremamente resistentes e possuem corpos adaptados para suportar as pressões intensas e as temperaturas extremamente baixas que variam entre 2 graus Celsius e 4 Celsius. Muitas dessas criaturas possuem estruturas celulares únicas, com substâncias como proteínas antifúngicas e lipídios especiais que evitam o congelamento dos fluidos internos em um ambiente gelado. Uma das características mais notáveis das criaturas que habitam essa região é o uso de bioluminescência. Isso ocorre porque a total ausência de luz solar torna impossível a fotossíntese e a utilização da luz natural. Por isso, muitas das criaturas têm órgãos bioluminescentes que ajudam na comunicação, na caça ou na defesa. Um exemplo fascinante é o verme tubo-hadal, encontrado nas profundezas das fossas oceânicas, que utiliza essa habilidade para atrair presas e até para se proteger de predadores. O calamar colossal, que habita as profundezas da Fossa de Tonga, ou a Fossa das Marianas, é um dos predadores mais enigmáticos dessa região. Esse calamar gigante pode atingir 14 metros de comprimento e usar sua bioluminescência de forma estratégica, brilhando com intensidade para atrair suas presas e, ao mesmo tempo, afastar ameaças. As suas presas favoritas incluem pequenos peixes e outros invertebrados que estão à deriva nas águas profundas. A habilidade do calamar de se camuflar e se comunicar com luz é essencial para sua sobrevivência em um ambiente sem luz. Outras criaturas que habitam a Zona Hadal são as água-vivas de grandes dimensões, como a água-viva hadal, que flutuam majestosas e assustadoras nas águas profundas, com tentáculos longos e translúcidos. Elas se alimentam de zooplânctons e pequenos peixes que caem até lá, e sua bioluminescência é uma ferramenta crucial para localizar a comida em um oceano completamente negro. Além delas, há o peixe-gota, uma das criaturas mais estranhas já encontradas em ambientes tão profundos. Este peixe tem uma aparência quase gelatinosa e é conhecido por sua habilidade de resistir à pressão esmagadora das águas, utilizando uma substância viscosa e flexível para estruturar seu corpo e permitir a movimentação. Ainda mais impressionante é a adaptação do camarão hadal, um crustáceo que vive em grande profundidade nas fossas oceânicas. Esse camarão possui garras modulares, que são uma das características mais interessantes para sua sobrevivência. As garras são tão fortes que podem quebrar a casca de criaturas maiores, como peixes e outros crustáceos, permitindo que o camarão se alimente de maneira eficiente mesmo em um ambiente sem comida abundante. Além disso, ele é capaz de se camuflar perfeitamente, utilizando as rochas e as correntes oceânicas profundas para evitar predadores. A Fossa das Marianas, a maior depressão oceânica do planeta, é um dos locais mais estudados dentro da Zona Hadal. Em 2012, o cineasta James Cameron fez uma expedição histórica ao ponto mais profundo da fossa, descendo até 10.900 metros de profundidade. Durante sua jornada, ele capturou imagens de criaturas que nunca haviam sido observadas antes, e trouxe à tona uma nova compreensão sobre as adaptações que essas espécies desenvolveram para sobreviver em tais profundidades. Micro-organismos, como bactérias e arcaia, também desempenham um papel fundamental nesse ecossistema, sobrevivendo em fontes hidrotermais e aproveitando o enxofre para produzir energia por meio de um processo conhecido como quimiossíntese.
Esses micro-organismos quimio-sintéticos são essenciais para o ecossistema da zona Adal, já que eles formam a base da cadeia alimentar. Em áreas como as fontes hidrotermais e as fissuras subaquáticas, esses micro-organismos convertem substâncias químicas, como o enxofre e o metano, em nutrientes, que são posteriormente consumidos por criaturas maiores. Esse processo é fundamental para a sobrevivência de muitas espécies, que dependem dessa fonte de alimentação para sobreviver em um ambiente onde a luz solar nunca chega. A fossa de Tonga, outra fossa profunda do planeta, também abriga uma rica biodiversidade, apesar de suas águas escuras e geladas. Pesquisadores têm explorado essa fossa com a ajuda de robôs subaquáticos, que são equipados com câmeras e ferramentas para estudar as criaturas que ali habitam. O uso dessas tecnologias tem sido crucial para desbravar as profundezas inacessíveis da zona Adal, onde a pressão e a temperatura extremas tornam a exploração humana quase impossível. A exploração da zona Adal está apenas no começo, mas as descobertas feitas até agora são impressionantes. Cientistas estão constantemente descobrindo novas espécies de moluscos, vermes e micro-organismos que mostram como a vida é capaz de se adaptar até mesmo nos ambientes mais extremos. Isso desafia nossas concepções sobre os limites da vida e a resistência dos seres vivos em face de condições impossíveis. Parte 6. O futuro da exploração das profundezas abissais. A exploração das profundezas oceânicas, especialmente as regiões mais distantes como a zona Adal, tem avançado significativamente nos últimos anos, mas ainda estamos apenas arranhando a superfície do que essas misteriosas regiões têm a oferecer. A tecnologia desempenha um papel fundamental em nossa capacidade de explorar esses ambientes inóspitos, com submersíveis e robôs altamente sofisticados, sendo usados para resistir às pressões extremas e coletar dados valiosos sobre essas áreas quase inacessíveis. Submersíveis como o Challenger Deep e veículos de operação remota, RVs, foram projetados para suportar a pressão esmagadora das profundezas oceânicas. Esses dispositivos são equipados com câmeras de alta resolução, sensores de temperatura e pressão, e até instrumentos capazes de coletar amostras biológicas e geológicas. Em 2019, o submersível Limiting Factor fez história ao realizar uma expedição bem-sucedida ao fundo da Fossa das Marianas, alcançando a profundidade de 10.900 metros, um feito que anteriormente parecia impensável. Essas viagens não apenas ajudam a capturar imagens de seres que nunca vimos antes, mas também nos proporcionam uma visão sobre as dinâmicas ecológicas e como as criaturas da zona Adal interagem com seu ambiente. As tecnologias de mapeamento 3D, como sonares multifeixe, também têm sido cruciais para a descoberta de novas fossas e outros pontos profundos dos oceanos. Esses sonares conseguem criar representações tridimensionais detalhadas do fundo do mar, permitindo aos cientistas identificar estruturas geológicas, fontes hidrotermais e caminhos subaquáticos, que até recentemente eram totalmente desconhecidos. Porém, a exploração das profundezas não se limita à curiosidade científica. As zonas mais profundas do oceano, como as fossas, são frequentemente associadas a recursos naturais valiosos, incluindo minerais raros, metais preciosos e compostos biológicos, que podem ter aplicações significativas na indústria farmacêutica e em novas fontes de energia. A bioprospecção, por exemplo, é um campo em crescimento onde os cientistas buscam moléculas produzidas por organismos marinhos para o desenvolvimento de medicamentos e tratamentos inovadores. O estudo dos organismos que habitam as fossas oceânicas, que possuem características de resistência extremas, tem o potencial de revolucionar a medicina e outras áreas da ciência. No entanto, essa exploração também levanta questões ambientais e éticas. A extração de recursos e a perturbação dos ecossistemas profundos podem ter consequências irreversíveis para esses frágeis habitats. A vida nas profundezas abissais, embora incrivelmente resiliente, é delicada e pode ser extremamente vulnerável a perturbações externas. A poluição plástica, por exemplo, já chegou até as profundezas mais remotas do oceano, afetando as criaturas que ali habitam. Como resultado, há um crescente movimento em torno da conservação dos ecossistemas marinhos profundos e da criação de áreas protegidas, que garantam que a exploração seja realizada de maneira responsável e sustentável.
Além disso, organizações científicas e ambientais estão defendendo que a exploração das profundezas deve ser equilibrada com a preservação dos ecossistemas únicos e a proteção de espécies que ainda são desconhecidas para a ciência. Em 2020, uma declaração internacional foi assinada por vários países e entidades para proteger áreas marinhas profundas, com a Fossa das Marianas sendo uma das regiões em foco para a conservação. A ideia é que, ao preservarmos esses ambientes inexplorados, garantimos que futuras gerações possam continuar a estudar e aprender com o mundo subaquático, ao mesmo tempo que minimizamos os danos que causamos ao planeta. Conclusão: a incrível jornada para o desconhecido. Em nossa jornada pelos mares profundos, exploramos os incríveis mistérios do abismo, desde as zonas mais superficiais até as extremas profundezas da zona Hadal. O que descobrimos até agora é apenas a ponta do iceberg de um mundo totalmente desconhecido e fascinante. Criaturas extraordinárias, como o calamar colossal e os vermes tubo-Hadal, revelam as incríveis adaptações que a vida pode ter para sobreviver em condições impensáveis. Essas descobertas não apenas expandem nossos limites de conhecimento, mas também nos lembram da fragilidade de nosso planeta e da importância da preservação dos ecossistemas marinhos. A exploração das profundezas oceânicas é uma das maiores aventuras científicas do século XXI, com a promessa de novas descobertas que podem transformar o entendimento da vida, da biologia e até da química de nosso planeta. Mas à medida que avançamos, é fundamental que não percamos de vista o equilíbrio necessário entre exploração e conservação. O oceano, com sua vasta e misteriosa complexidade, continua a nos ensinar que o desconhecido ainda possui muitos segredos a revelar. O futuro da exploração abissal é brilhante, mas também exige respeito e responsabilidade. Em um mundo cada vez mais marcado pela exploração e pela pressão humana, nossa missão será descobrir e aprender com o oceano, sem comprometer o delicado equilíbrio que mantém a vida nas profundezas, e com isso manter vivo o grande mistério que o abismo ainda guarda. Se gostou dessa curiosidade, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada.